Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. O meu nome é Miguel Rão Vieira e, como sempre, estou aqui com o Diogo Abrantes da Silva Alô? e o grande Frederico Carvalho. Olá, olá. Esta semana nós temos um episódio muito especial porque estamos ao vivo no Unicast, o evento do IAD para todos aqueles que querem saber mais sobre podcasts e para uma plataforma... Uma plateia? O quê? Uma plateia de plateia. mais de 500 pessoas. No mínimo, No mínimo, não é? 500. É verdade. O evento do ano passado foi um sucesso tão grande que eles investiram em instalações novas. Está bom, foi porreiro. E estamos agora aqui mais uma vez. Estão contentes por estarem cá, caros colegas? Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, sim. Sim, olha, todas as semanas, nós, para quem ouve o podcast, nós costumamos fazer um evento, uma espécie de um episódio que é o episódio das rapidinhas, em que fazemos as notícias em formato rápido, as mais relevantes do mundo da tecnologia, do marketing, inteligência artificial e tal. Esta semana nós vamos fazer também as rapidinhas, mas num formato um bocadinho mais lento, onde vamos falando e vamos comentando. E no final de cada notícia também convidamos alguém da plateia para responder a uma pergunta, fazermos alguma pergunta sobre o tema, está bem? Boa. Vamos começar e vai começar o Diogo. É verdade. Então, eu esta semana, a notícia que vinha destacar é o novo modo de inteligência artificial do Google. Não sei se já repararam, mas o Google agora tem um novo botão que se chama modo de inteligência artificial, onde vocês podem conversar também com o chat, essencialmente, da Google. Portanto, tal e qual como vocês utilizariam o chat GPT, não é? Vocês, neste momento, têm um novo botão que foi introduzido a semana passada, se eu não estou em erro, cá em Portugal, e que podem, então, pesquisar e fazer pesquisas mais aprofundadas sem irem ao chat GPT, utilizando, então, os resultados de pesquisa do Google. E a ideia é esta, que é como é que isto vai impactar as pesquisas e os websites, não é? Porque se nós conseguimos tirar todas as nossas dúvidas dentro do próprio motor de pesquisa, quer dizer que nós não necessitamos de visitar os websites. Então o que é que vai acontecer aos websites? Vão ficar ali um edifício abandonado, é isso? É isso, Miguel? Olha, a minha visão sobre isto é uma visão super apocalíptica. Eu acho que isto vai matar completamente o tráfego dos sites, porque se eu hoje em dia, a maior parte das pesquisas que eu faço... Não é? Sim, eu hoje em dia quando tenho que saber alguma coisa já vou ao chat GPT e já faço a maior parte das coisas por ali. Se agora no Google, também quando vou pesquisar, também já começo a ter as respostas no AI Overview, que é aquela resposta rápida como estavas a dizer, começa-me a colocar a questão do porquê que eu tenho de ir a um site. Deixa-me adicionar este ponto, que é, há duas coisas diferentes. Portanto, nós temos o AI Overview, que eu não sei exatamente qual é a tradução em português de Portugal, mas Vista de cima. Vista de inteligência artificial, algo assim, não é? Que dá um resumo logo, assim que vocês fazem uma pesquisa no Google, e depois tem ao lado, então, este botão de modo de inteligência artificial, e aí é que vocês começam um chat com esse motor de inteligência artificial generativa, está bem? Portanto, isto só para diferenciar os dois. Uma coisa é realmente algo que já está a impactar bastante as visitas aos sites, que é a resposta exatamente logo na página da Google. A resposta já lá está. Mais uma vez, por que razão é que nós vamos visitar o site, não é? E depois agora tem este novo botão que foi introduzido então a semana passada para continuares essa conversa, ok? O que é que tu achas, Vários Fred? temas para comentar. Primeiro uma parte mais técnica e depois uma parte mais leve. Certo. Na parte mais técnica, ainda por cima temos aqui muitas pessoas da geração Z, esta dicotomia entre motor de pesquisa / motor de resposta direta, no fundo, traduz precisamente assim. Google é um motor de descoberta, onde nós pesquisamos alguma coisa e temos ali várias opções, e depois temos o motor de resposta direta, que é o ChatGPT, o Gemini, o Claude, entre outros. E isto é importante porquê? Porque esta questão que está aqui em cima da mesa, que é então qual é que é a predominância, qual é que é a relevância dos sites? Bom, os motores de resposta direta, que é o ChatGPT e o Gemini da vida, têm que ir buscar informação a algum lado. E essa informação tipicamente está predominantemente dentro dos websites. Portanto, os websites vão continuar a ser relevantes. Porém, os dois têm razão, os estudos estão a mostrar que o tráfego proveniente dos motores de descoberta, ou seja, Google, Bing, etc., tem vindo a descer. Mas isto não retira a importância de vocês, futuros marketeers, publicitários e gestores, pensarem em ter um bom website que dê resposta a estas duas vias. Motores de resposta descoberta, motores de resposta direta, ou seja, Google ou ChatGPT. Então não é o fim das visitas
aos websites? É um declínio, sim, em que a importância agora passa a ser bifurcada, que é como é que eu apareço nos lugares cimeiros dos motores de descoberta, como é o Google, e como é que eu sou a resposta da autoridade citada dentro do ChatGPT. E isso obriga ao quê? Para os futuros marketeers. Técnica. Ou seja, não é só saber escrever conteúdo, é preciso a técnica para saber, ok, se eu for criar uma página da web, que técnica é que ela tem que ter? É só escrever texto? Não, se calhar preciso de secções específicas que hoje essas plataformas vão lá beber. Exemplo, o que é técnico? Quando existe um texto, por baixo do texto deve estar perguntas frequentes, ou seja, perguntas e respostas frequentes. E isto é importante porquê? Porque o ChatGPT está a pensar quais são as questões que as pessoas vão fazer. O ChatGPT pensa. Pensa. O algoritmo do ChatGPT está à procura de informação. Qual é a forma mais rápida de encontrar? É ler 2.500 letras? Não. É ir para a secção de essa informação já está criada. Isto é só um pequeno elemento. Mas tu achas que alguém ainda vai ter paciência daqui a 2 ou 3 anos para ver um site? Para ler o conteúdo, estar a ver o conteúdo do site inteiro? Mas o ponto é este. Eu não estou preocupado se a pessoa vê os 2.500 palavras ou não. Aqui a questão é, qual é a técnica de a minha marca ser a número 1 ou a mais citada no ChatGPT versus o Google? E para isto eu preciso de elementos técnicos, porque se ele lê ou não é um critério de avaliação que faz parte de mais uma métrica chamada Core Web Vitals, em que não daria tempo aqui para nós explicarmos, mas o ponto principal é, já existem métricas que avaliam isso, e essa não é uma das mais predominantes. Mas, Fred, imagina, é sem dúvida importante a nossa marca ser referenciada, mas se calhar então eu não preciso de investir 100 mil euros no novo site. Ou seja, em criar um site. Se a única coisa que eu estou a fazer é a dar conteúdo para os motores de inteligência artificial, por exemplo, não é? E se ninguém nos vai, ou se poucas vão ser as pessoas a visitar o site, se calhar não é preciso tanto investimento. E a pergunta que eu tenho para ti é qual é que é a experiência que tu queres dar ao teu cliente? É entrar num site que é preto e branco demodé? Ou seja, a experiência que queres dar ao cliente pode Mas vão determinar entrar, o investimento se não forem entrar, não... pagar a uma agência para construir um site de 60 mil euros ou 20 mil euros, que faz o design personalizado, altamente customizado para o cliente, pode fazer sentido em função da experiência que queres Eu para o cliente. estou a ficar super entusiasmado em ouvir 60 mil euros, 100 mil euros. Bem, grandes sites que vocês estão a fazer. Olha, temos de avançar no tema. Posso Diogo, dar links, tens alguma pergunta para a plateia? Não, eu, por acaso, eu acho que isto está a impactar. A Google também, numa entrevista, o vice-presidente do produto da Google veio dizer que isto está a impactar bastante as pesquisas no motor de pesquisa. Eu, se calhar, perguntava à plateia para responderem com as mãos no ar. Só basta porem a mão no ar se revêem isto que ele disse. Então, o que ele estava a dizer é que as pesquisas acabam por, neste momento, estarem mais específicas, ou seja, as pessoas fazerem pesquisas mais longas, mais específicas à sua realidade, ao seu problema, àquilo que necessitam de uma resposta. E a minha questão para vocês, e mão no ar se sim, se vocês têm feito e têm notado que têm feito pesquisas. Agora, com esta resposta por inteligência artificial, se têm notado, então, que têm estado a fazer pesquisas mais extensas, mais longas, mais específicas. Alguém? Ok. Diria mais ou menos metade. Isto para quem nos ouve, eu diria mais ou menos metade, um bocadinho mais que metade da sala. Mas não era por solidariedade. Sim, sim. Diz disso? Estão solidários contigo. Será? É isso. Muito bem. Miguel, acho que a próxima é tu, é isso? Eu hoje trago aqui uma notícia. Só mais uma nota. Nessa Diz. notícia, é só porque eu achei interessante. O Google fala que o Google Merchant, ou seja, onde aparece, quando vocês pesquisam no Google, aparece produtos tipicamente em cima. Se for um produto, imagina um eletrodoméstico ou um anúncio, imagina uma consola, um jogo, aparece tipicamente a imagem do produto logo em cima antes das pesquisas. E que existem 2 mil milhões de produtos atualizados em tempo real por hora. Ou seja, o desafio de conseguir beber esta informação e dar uma resposta coerente ao cliente que pergunta qual é que é o melhor jogo para a consola X é incrivelmente desafiante para os algoritmos e também para os novos ChatGPT da vida e plataformas semelhantes. Eles vão de conseguir. Olha, eu hoje trago uma notícia, que é a Califórnia, o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, aprovou a primeira lei para regular os chatbots companheiros sobre transparência e segurança, e há multas até $250 mil. Okay? Isto é uma lei que foi criada no seguimento de um jovem que se suicidou depois de uma longa conversa com o ChatGPT
e de um documento interno da Meta que saiu cá para fora, Meta, Instagram, Facebook, em que foi tornado público, onde o chatbot da Meta, aquele que nós vemos no WhatsApp, no Instagram, etc., tinha autorização para entrar em conversas românticas e sensuais com os utilizadores. Ok? Ana. Uma grande cena, isto saiu cá para fora, está a sair legislação nesse sentido, e a pergunta que eu tenho para vocês é um bocadinho esta, ok? O santo grau do marketing sempre foi criar aqui relações emocionais com os consumidores e essas coisas todas. Será que no futuro próximo, ou já agora, vamos começar a ter pessoas apaixonadas por chatbots das marcas? Posso responder primeiro? Vai. Então, ontem, se não estou em erro, foi ontem ou anteontem, Apaixonaste. saiu uma notícia que nas high school seria secundárias, não é? Yeah. Os jovens nas secundárias, portanto, um em cada 5 conhecem alguém que já se apaixonou com um chatbot ou já se apaixonaram eles por um chatbot. Okay? Quando Um em cada 5. Quando nós tínhamos 15 anos atrás, quando nós tínhamos para aí 15, Quem é? 16 anos, Não precisa. quando nós tínhamos 15 ou 16 anos, tipo há uma vida atrás, nós conhecíamos pessoas que já se tinham apaixonado pela internet. Com alguém que tinham Certo. conhecido na net. Agora Sim, é com sim, sim. chatbots. E que nunca tinham visto, não é? Portanto, nunca tinham visto. Não, às vezes não havia fotos. Havia o dom de teclas, que era uma pergunta muito usual. Mas não havia assim tantas fotos. A informação era completamente diferente. Nós apaixonávamos só por uma escrita. Mas olha lá, e tu achas que isto agora pode fazer parte da estratégia de uma empresa? Tipo no marketing mix, temos lá mais um que é tipo chatbot, começado por P, arranjei uma palavra qualquer, mas o chatbot para criar emoções e relações emocionais com as pessoas. Claro. Podíamos ter isso, mas esquematizar, tipo uma estratégia e haver mesmo estar definido. Mas será ético? Ora bem, então deixa eu partilhar Vai. aqui duas coisas interessantes. Uma sobre a notícia e depois outra de uma experiência que tivemos os três na semana passada. Opa! Mas queres partilhar aqui? Sei lá. Sim. Primeiro, a notícia. Portanto, a notícia é o governador, portanto, nos Estados Unidos, foi o primeiro conhecido a tentar minimizar o acesso e a informação que chega aos mais jovens. E há duas plataformas que ele tem na mira. Vocês depois podem consultar, não tem mal nenhum, que também seria do vosso conhecimento, ou no podcast, ou daqui a uns meses, se vocês não tivessem informação. Uma é a Character AI, CHA Character AI, e a outra é a Réplica AI. O que é que elas fazem? Elas conseguem mimetizar a vossa imagem ou a imagem de uma figura e personalizá-la. Eu quero uma mulher loira de olhos azuis, com seio X e o rabo Y e as pernas assada mais para a esquerda. Ou seja, ele consegue formatar a imagem altamente contextualizada às preferências do utilizador. E isto é o quê? Preocupante na medida em que o que os Estados Unidos estão a sentir é um aumento de acesso a estas plataformas onde permite criar avatares de relacionamento e, como o Diogo disse, interação. A isto soma o facto de várias pessoas usarem o ChatGPT para colocarem questões de dúvidas emocionais que elas têm. O que é que eu devo oferecer de flores à minha namorada quando ela fizer... Não, qual é a prenda que eu devo oferecer quando fizer anos? Flores ou bombons, ou coisas do género. Ou seja, questões que são do dia-a-dia. Esse é um ponto. Eu com o ChatGPT, Conta lá. houve um miúdo lá da escola que chamou nomes à minha filha e eu fui, o que é que eu devo fazer? Devo falar com o miúdo, com os pais e tal? E o ChatGPT dá-me ali as respostas todas super bem sintetizadas. Eu falo muito sobre problemas emocionais, neste caso, de coisas mais da minha filha, essas coisas assim. Deixa-me adicionar que houve o Sam Altman disse, portanto, o criador, o gestor da empresa que criou o ChatGPT, veio exatamente alertar, e isto é importante, já agora, para ficarem, para todos vocês saberem, que é, veio alertar para vocês não terem conversas muito pessoais com o ChatGPT, porque eles, por lei, têm que dar todas essas conversas ao Estado, à polícia, se assim for requerido. Ok? Portanto, as vossas conversas, isto é muito importante, que eu acho que as pessoas não têm a certeza. Existe uma memória, também fica gravada a informação interna. Exatamente, as conversas não são privadas. Tá bem? As conversas que vocês têm com o vosso ChatGPT, por mais personalizado que ele esteja, tá bem? Não são privadas. Vocês acham que sim, porque só veem o vosso ecrã. E como as pessoas usam aquilo quase como um psicólogo, não está protegido por uma relação Não está. médica. Não está. E ele veio alertar exatamente sobre Sim. isso. Mas Fred, tu estavas... E agora o a fazer um segundo. documento. Sim, e o segundo momento que eu acho que pode ser até bastante pertinente para a camada jovem que nós temos aqui na audiência hoje presente e com certeza para os nossos ouvintes do podcast. Nós, na semana passada, se gostarem de ouvir, se estão a gostar deste formato, nós, o último episódio, gravámos na Conferência Ibero-Americana de Publicidade e
são diferentes palestras, mais ou menos de 15, 18 minutos, e onde entra alguém que fez um doutoramento, ou um mestrado, ou é professor, a contar uma investigação que fez. Eu vou só contar uma das palestras que faz aqui sentido com o que estamos a falar. Então, houve um investigador que avaliou como é que era a publicidade nos sites pornográficos. O que é que aparecia? Pá, Fred, Não, mas é interessante. estás muito ligado à indústria. Há bocado eu não quis dizer nada. Estou a escolher o tipo... Vá lá, agora são jovens. É o tema. Continua. É o tema da notícia. Então, a ideia era investigar o que é que aparecia para as pessoas clicarem e depois passarem desse site para outros sites e continuarem ali numa roda viva. E, portanto, o anúncio que mais rodava nesses sites era um anúncio que dizia Create your AI girlfriend. Era o tipo de... Cria a tua namorada virtual. Era o tipo de anúncio... Então, e na palestra ele investigava o que é que acontecia depois. Ou seja, depois a pessoa com créditos gratuitos conseguia... Se calhar não precisamos entrar em tantos detalhes. Não, é só este pequeno detalhe. Para vocês perceberem que as plataformas dão créditos gratuitos para a pessoa ter uma experiência, para, no fundo, agarrar a pessoa à plataforma e depois, quando ela quer personalizar, no fundo, depois amplifica. Vou dar só um exemplo muito rápido. A maior parte dos anúncios, isto também é um tema interessante relacionado com o facto de a inteligência artificial ter já vieses de beleza que não são aquilo que é a diversidade cultural. Exemplo, a maior parte dos anúncios tinha sempre uma loira de olhos azuis, e então essa palestra questionava porquê. Porquê não ter uma asiática ou outras pessoas de outras etnias, etc. Mas aqui o ponto principal era o que é que acontecia depois. Portanto, a pessoa podia fazer uma experiência de conversar com essa AI girlfriend até X tempo. Portanto, isto é só para fazer a linha com esta lei norte-americana que não existe cá ainda na Europa e muito menos para já em Portugal, embora nós estamos no segundo lugar de países europeus que mais leis têm feito em relação ao tema da inteligência artificial, vi a semana passada, mas é um alerta para vocês, caros amigos, jovens, potenciais alunos ou não, que é atentem às plataformas e à forma como estão a usar, porque, como o Diogo disse, nada é privado, e 2, este tipo de plataformas só terá tendência para viciar-vos cada vez mais, ou viciar-nos cada vez mais. Sim, a indústria do sexo e a indústria pornográfica sempre esteve na vanguarda da tecnologia, mesmo dos desenvolvimentos tecnológicos. É a pornografia e jogos, é aí onde geralmente as inovações tecnológicas acontecem todas. Mas olha, tenho uma pergunta para a plateia, e não tem a ver com as vossas experiências em sites pornográficos, mas alguém já alguma vez sentiu que no chat GPT parece que ele está a dar respostas que tentam fazer parecer com que ele seja um humano ou um amigo vosso? Alguém já sentiu isso alguma vez? No ar. Temos aqui 2, 3, 4, 5, Do género 6, 7. uau, que engraçado! Tipo, 8. não sei o quê e tal. Parece que está ali a tentar fingir que é um humano. Ok? Isto está estudado. Eu diria uns 20% da sala, só para dar contexto a quem nos ouve. 20%, exatamente. Está estudado e neste momento já existem regras também sobre isto, porque os motores LLM começam cada vez mais a tentar fazer-se passar por humanos para nos enganar e continuar a fazer-nos ter ali uma relação com ele, não é? Sim. Mas Sim. é este o que este tipo de legislação agora promete tentar ajudar-nos a defendermos aqui um bocadinho sobre isto. Fred, vamos passar para a tua notícia. Que é na linha desta, só com a diferença que é na Europa. Ou seja, Bruxelas olhou para as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, e disse assim, olha, sim senhor, vocês têm uma bela plataforma e podem pagar mais multas se puderem, mas os menores que têm acesso às plataformas, como é que vocês sabem que têm 13 anos, de 14, 10, como é que vocês sabem? Ou seja, Bruxelas não está satisfeita com a forma como é feita hoje a legislação, ou melhor, desculpa, as regras de entrada, e portanto pediu satisfações. Portanto, só vocês verem aqui mais ou menos o que está a acontecer. Na Califórnia, uma lei, portanto, se houver uma plataforma que não consiga mostrar que consegue criar regras de entrada para distinguir se são menores ou não, recebe uma multa em 2.500 euros. Bruxelas está a perguntar o que é que vocês têm, mas com uma nuance, que é, o aviso é, se vocês não conseguirem comprovar que têm uma barreira à entrada, o que é uma barreira à entrada? Imagina, coisas simples. Uma é perguntar a idade, mas essa é muito fácil, porque a pessoa chega lá e inventa que tem uma idade que não tem. Quem é que fez isso alguma vez? Não, nunca, não é? Mas, por exemplo, uma curiosidade. Hoje, para ser motorista da Uber, a pessoa tira uma carta, isto é só uma comparação muito rápida, e de X em X tempo a Uber solicita na aplicação do motorista que tire uma fotografia. Isso foi há uns anos. Agora pede para tirar uma fotografia que ele movimenta a cara para comprovar que aquele motorista registado é a pessoa indicada, é a pessoa real que está a conduzir o carro. Isto é feito de X em X tempo. Ou seja, ele pega no telefone, tem que rodar a cara para a esquerda e para a direita, ele faz no fundo, uma espécie de visão holográfica sobre a cara.
esta é uma das soluções também propostas por Bruxelas, que é a jovem que quer ingressar na plataforma tem que comprovar que é realmente a pessoa quem diz ser. Não sei como é que ele consegue distinguir as rugas ou não, ou o cabelo ou não, Sim. como é que ele consegue determinar pela cara se tem idade ou não. Mas a minha pergunta para vocês, e caros colegas de painel, e reflexão para a nossa audiência é a seguinte: quais é que são os mínimos, ou seja, quais é que são as regras básicas que devem ser exigidas para proteger os menores? Exemplo, confirmação fiável da idade, colocar o cartão de cidadão, limitar mensagens diretas de desconhecidos. Já existe isso no Messenger para crianças? A tua Sim. filha já usa, não? Não. Não. Desligar recomendações personalizadas por defeito. Ou seja, o que é que pode ser feito, se isto ou outras coisas, para minimizar o acesso de pessoas jovens extremamente menores às plataformas? Na verdade, o Reino Unido, por exemplo, teve exatamente essa abordagem de vamos ter que implementar uma nova forma de rever como é que as pessoas têm acesso ou não, e neste caso foi especificamente para sites pornográficos, onde se vocês quiserem entrar num site pornográfico no Reino Unido, portanto vocês têm uma autenticação com um BI, ou têm vários métodos de autenticação, de forma a provarem que têm mais de 18 anos. O que aconteceu? O tráfego para os sites pornográficos caiu. Até os ok? jovens descobrirem que existem VPNs. Não sei, Ok. sim. Não sei dar ideias. Mas o que aconteceu foi que caiu e houve um grande impacto. Portanto, isto para dizer o quê? Que realmente nós sabemos que nós todos conseguimos mentir e... Eu não digo mentir, mas simplesmente carregar no botão, porque eu não me sinto a mentir quando digo eu tenho mais de 18 anos ou eu tenho menos de 18 anos, não é? É uma coisa de... É só carregar num botão. Não há ali uma verificação, não é nada que tenha um peso social para mim que me faça pensar duas vezes eu vou mesmo ter a minha resposta certa ou não, não é? O mesmo quando nós entramos numa plataforma, seja o TikTok, seja o Instagram, que aposto que muitos de vocês, e não quero acusar ninguém, não é isso, mas aposto que muitos de vocês, a primeira vez que entraram, que fizeram uma conta no Instagram, não é? Se calhar disseram que já tinham 15 anos, 16 anos. É verdade, não é? Pois, eu acho que sim. E exatamente para conseguirem entrar na plataforma. E não é que seja uma espécie de uma mentira que nós vamos todos ficar eu não acredito que menti ao Instagram, eu não acredito. Não, isso não acontece, não é? Portanto, é isto. Eu acho que sim, acho que deve haver mais essas regras. Há outras formas de verificar. As empresas que se lixem, porque têm mais do que N métodos para verificarem. Mas tem imensos métodos para verificarem os utilizadores, nem que seja por questões, há imensas formas de o fazer. Agora, carregar num botão... Mas fiáveis, essa é que é a questão. Com questões, claramente já não é possível. Tens o ChatGPT e a pessoa pega na questão. Antigamente havia essa coisa de fazer perguntas de cultura geral. Miguel, estás a aprender muito a esse ponto. Ou seja, há N formas. N formas, Olha, ok? Uma forma é tu teres um identificador, um ID, não é? O Fred agora, por exemplo, está a fazer outra forma, que é ativar a câmara, por exemplo, e perceber quem é que é a pessoa que está por trás e tentar avaliar qual é que é a idade daquela pessoa. Porque se for claramente uma criança, não é? Só abrir a câmara, tu consegues ver. Olha, o que me parece é que aquilo que o Mas quem é que avalia? Google... Não é quem é que avalia o algoritmo, não é um ser humano. Pode ser. Tem de ser um algoritmo. Ou pode ser os dois. Tem de ser em grande escala. Aquilo que a Google disse que era muito difícil e que era muito difícil conseguir, isso é tudo uma gandatanga. Como o Diogo estava a dizer, eles conseguem. Tu tens imagem, tens vídeo, tens biometria, tens impressões digitais. Hoje em dia consegue-se, se houver a vontade para isso, isso dá para fazer. O que não nos podemos esquecer é que estas grandes empresas vivem à pala de muitos milhões de pessoas que têm menos de 16 anos, não é? Ou seja, nós o que estamos a dizer é basicamente vamos apanhar os elementos mais influenciáveis da sociedade e vamos dizer estes não podem entrar. Mas o que o Google, a Meta, o Instagram, o Facebook, etc. vendem é influência para a compra de produtos e adoção de certos comportamentos. E são os mais jovens que mais rapidamente clicam nos anúncios, por isso... É isso, ou seja, são eles que estão ali sempre, os conselhos financeiros e as coisas todas a clicarem tudo aquilo que são clickbaits. Isso acho que é uma falta de vontade das grandes big techs, mas também acho que nós não podemos tentar deixar isto tudo na base da legislação. Eu acho que continua a ser mais determinante é o papel dos pais e da família nestas coisas todas, que é sempre colocado de parte. Concordo. Eu agora tenho uma filha de 6 anos e eu todos os dias tu penso no discordas? Não futuro. percebi.
Que eu discordo. Eu acho que sim, a educação é sem dúvida um bom tema e é importante. Sim. Não estou a dizer isso. Agora, não me venham tirar a responsabilidade das empresas, vão-se lixar, não é? Epá, estamos em mundos completamente diferentes. Tu achas que a responsabilidade total é Eu não por parte disse das... Eu Não, disse estás a dizer, isso. não me venham tirar a Eu estou só a responsabilidade. dizer não devem Tu achas- tirar. É que, pelo achas seu que está discurso, desse lado? parecia Eu que digo que- eram os pais a responsabilidade, não é? A primeira Tal. responsabilidade é dos pais. Ou seja, É a tua opinião? os pais têm de conseguir chegar aos miúdos e dizer não há Isso é o telemóvel antes desta idade. Não há. Para nós, os pais, e pá, eu que sou pai, eu penso, epá, ainda bem que a escola proibiu o telemóvel pelo menos até ao 6º ano, até ao 7º ano, porque tiraram essa responsabilidade de cima de mim. Mas eu, como pai, e a minha mulher, nós temos de ser adultos e temos de saber educar o nosso filho e dizer e estabelecer limites para as coisas. Claro. E acho que é um bocadinho esta necessidade constante de desresponsabilização dos pais em todo o processo educativo que faz com que depois apareçam os fanáticos das legislações e comecem a dizer não, isto vai-se legislar tudo e mais Quem está a alguma ouvir em coisa podcast, o e Miguel resolvemos com apontou para legislação. o Diogo. Epá, eu acho que há aqui um meio termo, mas temos de avançar. Fred, tens alguma pergunta aqui para a malta? Tenho? Qual é que é? Então eu faço a pergunta. É melhor tu, Que melhor tu. efeitos pode ter irem para as apps escondidas, pá, tu e as apps escondidas e esse mundo, excluir quem precisa de acesso escolar? E que alternativas seriam mais eficazes? O que é que eu não tu queres percebo perguntar? totalmente, Sim. O que é que tu queres perguntar aqui? não Fred? percebo Diz lá. totalmente a tua pergunta. mas... No fundo, tu sabes que podes ter acesso à ferramenta de outras formas. Ou seja, Sim. e se calhar agora neste debate que tem havido muito de forma recorrente, que é autorizar ou não autorizar os telefones nas escolas. Neste caso, nós estamos a gravar numa universidade, é um tema que não se põe ainda. Ainda, não quer dizer que não venha a acontecer no futuro, não é? Mas para já está obrigatório no 6º ano, até ao 6º ano, não há autorização para... Sim, mas olha lá, Nos a telefones. idade dos que Sim, estão sim. aqui não tem nada a ver com miúdos Sim, sim. de 12, 13 Não estou a anos. questionar a ver aqui. Olha, faço uma pergunta à plateia. Coloco Quem é, a questão do 6º ao 9º já é uma decisão das escolas. quem é que acha que Mas no menores ar. de 16 anos devem ter acesso total a telemóveis? Disseste quê? Menores de 16 anos. Quem é que acha que não deve ter acesso a telemóveis? Menores de 16 não Sim. devem ter acesso a telemóveis. Ok. Quem concorda? Não é a maioria, olha. Calma, Ok. calma. Agora, menores de 13. Menores de 13. Pronto. Ok. Portanto, deixa-me só dar aqui feedback para quem nos ouve. Que é, Sim. portanto, no menores de 16 nós tivemos mais ou menos de 10 a 15% das pessoas a concordarem com essa frase e quando foi menores de 13 tivemos praticamente 90% da sala a concordar. E quem é que aqui, quando era menor de 13, teve telemóvel? Ou seja, vocês quase todos querem todos bloquear aos metade. menores de 13, mas vocês tiveram. Portanto, 90% Agora, disseram. e a última pergunta para fecharmos. Vocês tiveram alguma experiência negativa quando eram menores de 13 anos que achassem, epá, ninguém devia ter passado por isto? Alguém Alguém? teve ou não? Experiências negativas. 2, 3, 4 pessoas. Então porquê que querem bloquear? Agora passas o microfone. Agora passamos... Exato, agora é com o microfone. Alguém consegue Fica a dar questão. Olha, está aqui uma colega que quer dar um bom motivo porque é que se deve bloquear. Eu também acho que se deve bloquear. Eu estou contigo. Vamos passar o microfone, só aqui um compasso de espera. Exato. Diz o teu nome. A Beatriz Já está. já está a ouvir. Olá, eu sou Beatriz. Eu acho que na altura em que eu tinha 13 anos, 12 anos, que já foi há 10, 11, não havia metade dos perigos e metade das plataformas que existem hoje em dia. Portanto, Tipo Roblox e cenas assim. exato, eu estava agora a dizer, eu ainda esta semana vi um vídeo no TikTok de uma mãe dos Estados Unidos a partilhar que tirou o Roblox do filho e achava que estava super seguro porque tinha ativado todos os controles parentais possíveis, mas depois em pesquisa, em conversa com outros pais, perceberam que afinal o site, apesar de existirem esses controlos, o site tinha formas muito fáceis de contornar. Mas o que é que se passa no Roblox que eu não sei? Não sei, também não estou muito a par, por isso neste vídeo eu vi. É no chat, porque há pessoas que vêm falar no chat do Sim, Roblox e sim. faltam a falar com crianças e são adultos. Está ali uma grande misturada. E, supostamente esta mãe bloqueou esses acessos, já assinou os controles parentais, mas existem muitas formas, não sei muito sobre isso aprofundadamente, mas deve ser mentir em idades, ou seja, se calhar há adultos que conseguem contornar e falar na mesma com as crianças, mas isto respondendo melhor à pergunta, eu bloqueava o acesso a telemóveis nas escolas, penso que dos 13 para baixo, acho que seria a idade ideal, porque existem muitos perigos e a presença de crianças nas redes sociais é cada vez maior e acho que isso é um bocado assustador.
Interessante. Obrigado pelo Alguém deste lado, só para balancear? Com o argumento, Obrigado. com o argumento oposto. Porquê é que devem ter? Não sei, vamos ver se é oposto ou não. Obrigado. Olá, o meu nome é Clara. Eu pessoalmente só tive o meu primeiro telemóvel aos 14 anos, portanto, obviamente que eu via todos os meus amigos na escola com telemóveis e tinha aquela curiosidade de também ter um telemóvel. Era lixado. Não, Ver a malta toda com telemóveis menos tu. é assim, era porque eles estavam dentro de conversas que eu não estava e que eu não sabia. Mas acho que foi, agora olhando para trás, acho que foi uma boa decisão dos meus pais, porque, como estava a dizer a Beatriz há bocado, havia menos perigos antes do que há hoje em dia, mas já existiam. E acho que hoje é ainda mais fundamental as crianças não terem esse acesso tão abrangente e repentino, sim. Obrigado. Boa. Obrigado. Uma salva de palmas para as duas. Obrigado. Obrigado. Olha, se ainda não fizeram uma review ao nosso podcast, podem fazê-lo no Spotify, onde quer que nos estejam a ouvir. Vocês agora podem tirar todos os telemóveis e fazer uma review no Ih, instante. agora era o QR Code. Não sei quem. Exato. Era o QR Code, Olha. exatamente, falhou. E vamos agora passar para a nossa segunda parte do programa, com mais três temas que nos Três chamaram novidades. interesse. Então, podes começar tu outra vez, Diogo. Então, bora lá. Então, na Mas- semana passada... Vocês Diz. querem que a gente continue ou paramos aqui? Não, é para continuar. Podemos? parece sim. Sim. Sempre a pedir prova social. A prova Estamos a- social é importante. Estou a tocar no sininho. Exato. Bem, então a notícia que eu queria trazer esta semana foi o lançamento. Aliás, a semana passada foi o lançamento do novo Sora 2, ok? Eu vou explicar o que é o Sora 2. Então, vocês todos conhecem o ChatGPT, não é? E a empresa do ChatGPT lançou um novo gerador de vídeos, ok? Que é o Sora 2, é o nome deste novo gerador de vídeos. E, no fundo, lançou, sobretudo, numa aplicação em iOS, ainda não está disponível para Android, e neste momento só está disponível nos Estados Unidos, ok? Mas isto para dizer o quê? Porque esta aplicação que a OpenAI lançou, não é? Portanto, a empresa do ChatGPT, na verdade é mais do que apenas uma aplicação de geração de vídeo, não é? Como vocês, por exemplo, fizeram o download do ChatGPT para o vosso telemóvel, não é? Nós temos o ChatGPT no nosso telemóvel, temos a aplicação. Aqui, quando nós fazemos o download desta aplicação Sora 2, não é? Não só vocês conseguem gerar vídeos, como também é uma rede social de geração de vídeos. Tudo por inteligência artificial. Fica lá a ok? parte da rede social. Exatamente, portanto, nós seguimos outras concorrer pessoas, com o podemos seguir, tal e qual como o TikTok, nós podemos seguir outras pessoas, gerar os nossos próprios vídeos, podemos fazer não sei como é que isto se chama, mas um scan da nossa cara, ok? E metermos a nossa cara nos vídeos gerados por inteligência artificial. Sim, É o mais uma caminho. vez, lembrem-se disto, nada é privado, portanto, a vossa cara, a partir do momento em que vocês fazem no scan, está tudo nos Estados Unidos na OpenAI, está bem? E eles vão usar como quiserem. E vocês podem então meter-se num vídeo qualquer. É o Cameo. O Cameo, a versão Cameo, e fazerem o vídeo, gerarem o vídeo que quiserem. Mas esta aplicação está a ser revolucionária. Porquê? Porque neste momento, e eu não sabia disto, pá, fui ver exemplos que eu fiquei de queixo caído. Porquê? Porque eles geraram um anúncio com apenas uma frase, que não tinha mais do que 5 palavras, qualquer coisa como, esqueçam a contagem de palavras, mas qualquer coisa como gera um anúncio da Nike em português. Okay? Era este o prompt. Pá, e não é que aquela aplicação gera um anúncio tal e qual como se fosse da Nike, vários momentos, alguém a correr, troca para alguém a fazer, a jogar futebol americano, e depois no final ainda tem a frase "Just do it". Okay? Portanto, e mais, os vídeos são narrados e em qualquer língua que vocês escolherem. Portanto, vocês conseguem construir um anúncio de televisão em segundos com uma frase com 5 ou 6 palavras. Okay? Olha, Posso? Deixa-me começar eu Vai, desta vai, vez. vai. Força. Eu acho que estas marcas têm sempre estas promessas incríveis do género. Aí agora vais desbloquear o mundo inteiro de criatividade e tal. Eu vi isto a acontecer, Miguel, atenção. Não, eu acredito que tenhas visto. Mas eu E não foi continuo- criado pela marca, foi eu uma continuo- pessoa fora da marca. Continuo a acreditar profundamente que só acha extremamente criativo estas ferramentas quem não é criativo. Ou seja, uma pessoa normal que não seja muito criativa olha para as coisas. Não estou a dizer que não sejas criativo, mas estou a dizer.
epá, ele não está a criar nada novo, ele está a copiar um anúncio da Nike qualquer que já tenha lá analisado Eu e discordo. vai fazer uma coisa parecida. Eu lembro-me quando apareceu o ChatGPT, toda a gente dizia, epá, o trabalho do copywriter acabou. De repente o gajo que escreve os anúncios vai acabar. Epá, já toda a gente aqui que andou a usar o ChatGPT para fazer trabalhos da escola, provavelmente, já percebeu que ele escreve sempre, pá, parece muito parecido, escreve-se quase sempre da mesma maneira. Os professores também já começam a olhar para o trabalho e olham e dizem, epá, esta porcaria parece estar bem escrito, mas parece um bocado escrito à ChatGPT. E são coisas, ChatGPT é bom. são coisas que nós conseguimos identificar facilmente ou menos facilmente. Mas, por exemplo, aquela do travessão, que de repente começaram a... Nunca ninguém usava na linguagem portuguesa o travessão. Mas como o ChatGPT foi alimentado por uma data de livros que usavam travessões nas diferentes conversas que havia entre interlocutores, de repente começa a aparecer em montes de posts na net, etc., o travessão. Isto é apenas um dos gatilhos. É uma boa dica, hein? Já sabem, remova o travessão. Exato, eu por acaso para os meus clientes troco sempre por 3 pontinhos, que acho que fica sempre fixe. Agora, na questão do vídeo, etc., eu acho que sim, mas o mundo da criatividade Acho que sim o quê? Desculpa. eu acho que sim, que isto consegue criar coisas medíocres, boas, Então, melhores, medíocres ou boas? Sim, eu sou um pouco... medíocre assim, para o bom, melhor do que a maior parte das pessoas do mundo conseguiriam fazer. Certo. Ok? Vê mais, então. Mas acho que o mundo da criatividade e do marketing é um mundo incrível que eu adoro. E acho que este mundo tem uma coisa espetacular que é, a partir do momento em que se estabeleceu um novo standard do tipo de vídeo, qualidade de vídeo, etc., quem vai vencer neste mundo é quem tenta procurar, ok, isto é o que toda a gente faz, eu agora vou ter de levar isto um bocadinho mais acima. Por isso é que nós temos exemplo em todas as áreas de pessoas que pegaram naquilo que já se faz e conseguem fazer muito melhor. Agora a questão que eu tenho para ti, estás super entusiasmado com a tecnologia, eu acho que sim, a tecnologia melhorou bastante, mas ok, então escreve aí um anúncio da Nike, ou faz aí um anúncio da Nike, e ele fez o anúncio da Nike toda. E depois eu digo, agora eu só preciso alterar este bocadinho no final. A ferramenta consegue alterar aquele bocadinho no final ou não consegue? Consegue. É porque hoje em dia consegue, mais ou menos, nós já tivemos exemplos, já começaram a aparecer na net, que é tipo, o pessoal a tentar fazer anúncios da Coca-Cola, que de repente a lata não está exatamente igual à lata da Coca-Cola, tem ali um bocadinho diferente, não é? Sim. Ou seja, isto consegue, as pequenas e médias empresas e as pessoas vão conseguir fazer grandes cenas e é uma ferramenta espetacular. Mas não acredito que ainda seja o substituto do género, agora isto trouxe isto para o mundo novo. Será que os tipos da Nike olhavam para aquele anúncio e diziam, eu aprovo isto? Sim. É que os tipos da Nike todos os anos têm de inventar um tipo de anúncio diferente que vença no mercado. Não é fazer um anúncio baseado nos anúncios todos que já fizeram anteriormente. Então, Fred, eu se calhar pego nisto que o Miguel disse e faço-te a questão de, ok, se calhar para as grandes empresas, uma Nike que pode aperfeiçoar os seus anúncios, filmar várias vezes, não resulta tão bem, mas para as pequenas e médias empresas, agora as pequenas e médias empresas podem ter um anúncio de TV em segundos? Vou já responder, só para ter aqui um contexto da audiência que nos está a ver, porque já estão cá, a sala está cheia. Portanto, a primeira pergunta, vou fazer 3 perguntas muito rápidas, abraço no ar. Era para ser palmas, para ser mais dinâmico, mas só para... Estamos a ver aqui o tempo a rodar. Portanto, quem já experimentou o ChatGPT, abraço no ar. Oh, Quem é que 100%, dentro do essa é fera, ChatGPT já experimentou imagem? geração Ok? de imagem, 90%. Portanto, nos dois casos, 90%, claro, praticamente 100%. Quem é que já experimentou criar vídeo com o ChatGPT? Ninguém, porque não é possível. Houve pessoas com o braço no ar. Dentro Só- do mundo OpenAI, não faças porquê? as pessoas... Calma, espera aí. estás a hostilizar o público. Não, calma, deixa-me explicar. Dentro do ChatGPT não é possível criar vídeo. Dentro do ChatGPT, que foi a pergunta. Mas a OpenAI tem uma solução, que foi esta que o Diogo explicou, que é um site chamado Sora.com, SORA.com, que é esta plataforma da notícia que o Diogo referiu. O Sora, na Europa, só está disponível na versão 1. Ainda não chegou à Europa a versão 2. Foi esta versão lançada Que agora. é esta nova que o Diogo explicou, que faz o mortal encarpado e o pino para trás. Pronto. O que é que sucede? É possível nós em Portugal ter acesso à Sora 2? Sim. O que é que a OpenAI fez? Fez assim, olha, ok, nós temos uma plataforma própria, que tem a versão 1, mas quem quiser ter a versão avançada já, à última da hora, pode usar plataformas terceirizadas. Quais é que são? Se vocês quiserem pesquisar o FreePic, Free de gratuito e PIC, PIK, é uma das plataformas onde as pessoas já podem experimentar o Sora 2, ou outra plataforma que é o Hixfield. Ou seja, podemos experimentar a última tecnologia lançada pela OpenAI. Agora, para fazer vídeo, ou seja, isto é, quando eu coloco um texto e o texto gera um conjunto de frames de imagem
que aquilo, aos olhos do ser humano, parece algo animado, já existe outra tecnologia concorrente? Sim, que é o Veo 3. Então o que é que aparece hoje muito na internet? A comparação entre o Veo 3 da Google e o Sora 2 da OpenAI. Destas duas, e agora vou primeiro à parte do Diogo. Destas duas, aquela que melhores resultados, que melhores benchmarks tem tido é o VO3 da Google, que foi lançado antes do Sora 2. Ou seja, a OpenAI lançou uma versão mais recente, mas não é melhor do ponto de vista técnico e de visual. Esse é um ponto interessante. Ou seja, mas isto é importante nós estarmos atentos, porque reparem, 2 para amanhã, daqui umas horas, já sai outra plataforma com outra tecnologia que lançou uma melhor plataforma. Mas é importante termos as duas, até porque elas têm custos diferentes. Então responde lá à pergunta. Hoje, o Sora.com, vocês podem experimentar sem custo financeiro. Hoje, ou seja, a versão 1 não tem custo, vocês entram em Sora.com e podem experimentar. Isto é importante porque a maior parte das pessoas, como tu percebeste, não experimentou o vídeo e se calhar pode ter essa Estás a vender alguma coisa? Não. Deve tens ser. um cupão ou isso? Mas é que nós estamos a falar de uma tecnologia que é o Sora 2, mas onde é que eu experimento? Pronto, posso experimentar ou no FreePic ou então ou a versão 1. Agora vá, responda à pergunta, pode? Bora lá, qual era a pergunta? Recordas-te? Sim, recordo. Então responde. Mas, ou seja, essa plataforma causa disrupção, que no fundo é o resumo da tua questão, certo? Não, eu perguntei especificamente se as pequenas e médias empresas perdão, Então vou juntar as duas. podem então agora ter acesso a anúncios de TV, por exemplo, e concorrer com as grandes É empresas. porque a tua primeira pergunta era sobre disrupção, esta foi a segunda que tu fizeste. E eu vou juntar aqui a do Miguel. Um cliente a quem eu presto consultoria, e tranquilamente digo o nome, Knower, mostrou-me um anúncio de 1 minuto e meio feito por uma produtora, portanto pagaram uma produtora para fazer, o anúncio é espetacular, foi todo feito com inteligência artificial. Eu não distinguiria o anúncio do real versus inteligência. Eu sou profissional na área, dou aulas neste tema de inteligência artificial, olhei para o anúncio e fiquei... E ele mostrou-me aquele anúncio, pagou o valor de uma produtora, cobra, que me leva para o tema do Miguel. Discordo totalmente. Claro que usar estas ferramentas é uma disrupção brutal na criatividade. Houve uma conferência da APAN que a pergunta que surgiu numa palestra, e houve duas pessoas, aliás, 2 grupos a debater, a inteligência artificial mata a criatividade? E a audiência tinha que votar. E havia 2 grupos que votavam uns a favor, outros contra. Já estamos a perder a audiência. Vá. É as aulas. Mas também é o nosso sinal para terminar. Sim. E a resposta que venceu foi não. A criatividade não vai morrer com a inteligência artificial. E eu concordo com isso. Mas o ponto aqui principal é o que estas tecnologias fazem, o VO3, o Sora 2, é, ponto número 1, baixa os custos. Isto é muito importante para as empresas. Por isso, para as pequenas e médias empresas, isto é fundamental. 2, aumenta as hipóteses de seres criativo porque tu não imaginaste Mas ouve, algo que não existe. E é um ponto importante. Aquilo que o Diogo disse, que é cria um anúncio da Nike. Diogo, desculpa lá, isto não é assim que funciona as plataformas de vídeo, porque tens de estar um comando extremamente completo para que ele faça... Este foi o que eu vi com os meus olhos, alguém gerar à minha frente e aconteceu. comando tem só que para ser antes, bom. só Foi, para antes de não era acabarmos o necessário, programa, fazer foi só animações. aquilo. E para funcionou. antes de acabarmos o programa e não ficar mal compreendido. Eu não estou a dizer que não é uma ferramenta que permita tu utilizares criatividade. O que eu digo é, não é um substituto total da criatividade Concordo? e não é um prompt como o Diogo estava a dizer. Isso concordo também com o que Também estavas a concordo. dizer agora. Não é chegar lá e dizer faz-me um anúncio disto e aquilo faz o anúncio de repente dessa forma. Sim. Ok? Mas também não me parece que seja neste momento, por exemplo, o teu cliente disse que fez um anúncio de 1 Eu vi. minuto e meio. Tu viste, não distinguiste o anúncio da realidade. Não. Compraste? O quê? Ele comprou, seja o que ele cliente estava a vender. comprou. Eu comprava, Não. é meu cliente, comprava Não, tudo. O que quer que seja que ele estivesse a Você vai ouvir vender. o podcast. Já sabes os resultados foram bons, não foram, as pessoas aderiram ao anúncio ou não aderiram. Isso foi um tema que não me Porque é parecia. assim, isto é muito giro, nós pensamos nestas coisas e dizemos agora milhões de pessoas vão ao mesmo tempo ter a capacidade criativa de criar anúncios. Conhece a ferramenta? Mas ouve, Não deixa-me conhece. acabar. De repente, toda a gente vai ter a mesma capacidade de criar anúncios e vão aparecer milhões de anúncios iguais, que é o que acontece neste momento. Sempre que aparece um meme, aquele meme da porcaria da caixinha do... Lembras-te da caixinha do Action Hero, que tu metias lá a tua Certo. fotografia e umas quantas coisas. Certo. De repente, toda a gente começa a utilizar isso. Ou seja, Mas isso não é diferente do que existia já antes disso, que era os memes. certo, mas o facto de darmos às pessoas ferramentas mais capacidade de produção não quer dizer que a criatividade comece a explodir com a mesma experiência, percebes? O que eu digo é, de repente, vão aparecer tantas coisas iguais novamente que para conseguires dar o passo a seguir tens de ser novamente muito criativo. Era só isso que eu estava a dizer, ou seja, há uma explosão de conteúdo neste momento, não é? Estamos a ver, e no LinkedIn então é uma rede que está cada vez pior, porquê? Porque com a capacidade que as pessoas têm de produzir conteúdo, cada vez há mais conteúdo de porcaria, não é? Mas pronto, epá, eu não quero dizer que as ferramentas não sejam criativas, estou só a dizer é que
não resolve todos os problemas. Então vá, gente. Próxima notícia, muito rápido, para terminarmos. Tempo para mais uma. Então vá, só mais uma. Então vamos escolher aqui. Querem escolher uma das notícias aqui entre todos? Uma para falarmos? Só há duas. Aqui... Ou Talvez esta aqui do Instagram. Bora. Era tua, Fred. Lançar a notícia. do Instagram. A última. Sim, a última. A última é do John Scully. Do Da Apple. Instagram testa o novo layout de Reels com DM em destaque. Tens Ok. de ser rápido. Pronto, é isso. O Instagram testa um novo layout com Reels e mensagens privadas em destaque, navegação por swipe e uma tab para criar, no fundo, para substituir aquilo que é a secção de mensagens. E a pergunta, no fundo, para vocês é, com estas remodelações gráficas, de tentativa também de mostrar novos layouts, será que o Instagram vai se tornar mais profissional e vai afastar a ideia da fotografia do dia-a-dia? Ou seja, como é que os criadores têm que se adaptar aqui a esta estratégia cada vez que as plataformas mudam os locais dos botões ou mudam a filosofia, às vezes, das plataformas? Olha, eu respondo em 20 segundos. Eu acho que as plataformas, e principalmente o Instagram, está constantemente obcecado em tentar copiar tudo aquilo que são ferramentas que começam a aparecer nas outras plataformas. Aparecem coisas no TikTok e o Instagram, como tem medo de perder pessoas para o TikTok, está constantemente a alterar a experiência para os seus utilizadores e vai lá copiar pequenas coisas. Eu acho que, infelizmente, vivemos num mundo onde as redes sociais vão estar cada vez mais profissionalizadas. Eu vejo isto, por exemplo, no meu Instagram, estou a fazer scroll e eu só vejo pessoal a tentar-me vender coisas, a ensinar-me coisas, e depois outro tipo de pessoas que vão aparecendo e tal. Mas acho que está cada vez menos família. Eu não vejo nada tipo de amigos meus a meterem, já não vejo nada. Só vejo tipo... só vejo conteúdos de Então, pessoas mas, a tentar Miguel, vender o coisas. algoritmo só te está a dar aquilo com que tu interages. Eu sei, mas não se calhar- interages com família. Sim, mas se que é que calhar se passa? o algoritmo devia me ajudar mais. Talvez, talvez. Mas acho que o algoritmo também devia tentar dar mais coisas diferentes e preocupar-se um bocadinho mais com aquilo que eu poderia ter para ter uma grande experiência nas redes sociais. Só para contexto rápido, Força. houve uma alteração há uns meses que não foi a primeira, mas que foi relevante para quem gera redes sociais. Foi, por exemplo, o formato padrão do Instagram era 1080 por 1080, que era um quadrado, e agora passou a ser mais alto, que é 1080 por 1350. E então isso causou duas disrupções. A primeira foi o formato em si, e a segunda foi na secção, que é a página de perfil, de repente os quadrados que estavam todos com um layout bonito para serem visualmente apelativos, ficaram esticados e não ficou tão bonito como estava. E isso, para muitos profissionais de redes sociais, pensou assim, é sério, e agora vou ter que mudar as capas todas. Exato, e quando fazemos um anúncio que estamos a fazer as criatividades, temos de estar ali a adaptar coisas a imensos formatos diferentes. E tu, Diogo, o que é que achas? Bem, eu acho que sim, que Boa. estamos muito como organizações, estamos muito reféns das plataformas onde nós estamos, não é? Ou seja, se queremos estar no Instagram, se queremos estar no Facebook, no TikTok, estamos reféns ao modelo que eles nos dão, não é? E não há nada a fazer. Somos reféns jogo, aí, não é? É o jogo de lembrar que o próprio Shopify, não é? Um site de criação de sites de e-commerce, começou pelo Facebook. E de repente o Facebook mandou a tab de compras abaixo e essa empresa ficou sem ter negócio. Não é? Portanto, porque estavam reféns do próprio Facebook. E isso acontece e não há muito a fazer. E o que está a acontecer neste momento é, nós temos imensas plataformas, não é? Imensas plataformas como uma organização eu gostava de estar no X, no TikTok, no Instagram, no Tinder, o que fosse, não é? Mas é muita plataforma para nós estarmos, não é? Eu acho que é muito termos essa concentração de onde é que nós podemos estar e bem, não é? E nos preocuparmos realmente se a imagem está boa, se está esticada, se não está esticada, não é? E depois há as outras plataformas onde vamos ter de preocupar menos como organização e vamos ter que passar à frente. Boa. É por isso que se paga às agências, para elas terem essa preocupação por nós. Quem pode pagar uma agência? A solução é proibir as plataformas para menores de 50 anos. Olha, esperemos que tenham gostado do que ouviram aqui hoje. Se gostaram, venham ao nosso grupo WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt. Subscrevam-nos também no Spotify, Apple Podcasts, essas coisas todas. E acho que hoje ficamos por aqui, que estamos sem tempo. É tudo, sim. Muito obrigado. Obrigado por terem dado. Obrigado. Só grandes músicas.